Bom dia! Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Rogério Conde e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje recebemos o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Unias, e o tenente Paulo Sérgio do Grupamento de Bombeiros Marítimo. E a partir de agora você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 98877-9496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Bom, primeiro quero agradecer a presença dos senhores. Tenente, prazer recebê-lo aqui. É muito importante que a gente passe à população e a todos os nossos seguidores, nossos telespectadores, a importância, principalmente se aproximando da temporada de verão, tudo onde a gente sabe que o grupamento acaba tendo um trabalho maior ainda por força da grande quantidade de turistas, enfim, que ocupam as nossas praias e tudo e vêm atrás da nossa cidade. E ao senhor também, senhor Daniel, muito obrigado também pela presença. Da mesma forma, eu digo que a televisão e o Bom Dia Baixada têm essa preocupação e essa responsabilidade em levar a informação para as pessoas. Então, sejam todos bem-vindos. Quero dizer aos nossos telespectadores que estão eventualmente estranhando a minha presença aqui na frente, que hoje estou substituindo a jornalista Nathalie Nanini, mas a partir de amanhã, na agenda do Porto, ela estará novamente conosco. Daniel, para o telespectador entender, qual é a função da Defesa Civil? Bom, primeiramente, bom dia, Rogério, bom dia, Tenente Paulo Sérgio, todos que nos assistem. A Defesa Civil, basicamente, o trabalho dela, de forma bem resumida, é a prevenção de desastres. Então, ela atua identificando os riscos, né, que ameaçam a população da cidade, seja de origem naturais, os desastres naturais, ou de origem humana, né, também conhecidos tecnológicos, como os incêndios. E ela atua em várias fases, né? Ela atua na fase de prevenção, com o principal foco na prevenção, na mitigação dos efeitos daqueles desastres que não é possível evitar, e aí no socorro, juntamente com os demais órgãos, como bombeiros, demais órgãos de atendimento emergencial, e após a fase de socorro, a ajuda humanitária aos flagelados, aos atingidos por desastres, e na reabilitação final do cenário de um provável desastre. A Defesa Civil, isso já é uma doutrina mundial, hoje foca mais na prevenção. Então hoje nós dizemos que somos gestores de risco de desastre, e não mais gestores de desastres. Perfeito. Inclusive, nós tivemos, não faz muito tempo, algumas simulações e tudo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, como tem funcionado essa questão, até porque Santos e a região como um todo, até por força do nosso porto, da nossa atividade industrial, também na região de Cubatão, enfim, aconteceram alguns incidentes, alguns acidentes, como os incêndios e tudo. Nós temos aqui um histórico dos morros, então eu sei que eventualmente acontecem algumas simulações e tudo. A Defesa Civil vem se aperfeiçoando nesse sentido? Sim. Nesse trabalho de preparação da população, com o apoio das empresas, que são, né, os geradores dos riscos, seja um terminal que armazena produtos inflamáveis, produtos químicos, ou até mesmo uma unidade industrial, nesse contexto de preparação, realizamos, juntamente com as empresas, os simulados, né, e juntamente com a população, claro. E o último foi agora no dia 9, da empresa Vale Fertilizantes, juntamente com a VLI, que é um grande terminal, Tiplan, na área de limítrofe com Cubatão. Foi realizado um simulado de abandono de toda uma comunidade conhecida como Vila Mantiqueira, que fica na divisa entre Cubatão e Santos. Uma boa parte dela é Cubatão, uma parte é Santos. E se envolveu as defesas civis dos dois municípios, a própria empresa, né, e também outros órgãos, como a Polícia Rodoviária, o Bombeiro, principalmente o Bombeiro, e foi bem sucedida. Esse exercício lá é realizado anualmente e é muito útil, porque nesse ano mesmo, Rogério, dia 5 de janeiro, houve um grande acidente ali justamente na Vale, onde houve incêndio seguido de explosão de um galpão com nitrato de amônio, e a nuvem tóxica, ela passou próximo dessa comunidade, dentre outras, e ela foi totalmente evacuada de uma forma ordeira, porque já estava treinada para isso. Então, a ideia é expandir isso para outras comunidades que sejam vizinhas de plantas, como terminais e indústrias. É importante estarem preparados, né? Exatamente.
Tenente, agora com a chegada da temporada e tudo, existe também um número maior de ocorrências. Eu queria saber como é que o Corpo de Bombeiros Marítimo, tudo, como é que está essa preparação para essa temporada que se inicia? Sim, claro. Bom dia, Rogério. Bom dia, senhor Daniel. Bem, o Corpo de Bombeiros Marítimo nessa temporada atua com mais de 1.400 homens, né? Então nós, além de termos os bombeiros efetivos, né, do Grupo de Bombeiros Marítimo, nós temos contratado cerca de 600 guarda-vidas pelo Estado, como também 350 guarda-vidas pelos municípios. É importante dizer que o GBMAR, ele atua na prevenção e salvamento marítimo, não só aqui na Baixada Santista, mas todo o litoral paulista, desde Ilha Comprida até a divisa com o Rio de Janeiro. Então, guarda-vidas na areia, com apoio de bote, o helicóptero, motos aquáticas, lancha e o navio do Grupo de Bombeiros Marítimo. E como é, assim, questão das ocorrências, da diversidade das ocorrências, tudo, quais são as que mais realmente têm uma quantidade maior e que necessitam de uma atenção especial agora? Essa questão das pessoas ingerirem bebida alcoólica, entrarem na água, como é que funciona? Qual é a ação da corporação agora? Olha, nosso maior ocorrência é o afogamento. Isso nas correntes de retorno. Então, mais de 80% dos afogamentos acontecem na corrente de retorno. Não só aqui no estado de São Paulo, como também em todo o mundo. Então, nosso maior cuidado, o guarda-vidas ele atenta a esse cuidado, é sinalizar os riscos. Então, é muito importante, né, já respondendo à pergunta, que as pessoas evitem tanto nadar como entrar à frente das placas de prevenção, que é a nossa maior segurança nas praias. Então, o guarda-vidas não só atua na salvamento, né, como o nome próprio disse, ele é guarda-vidas, ele atua na prevenção. Então, nossa prevenção inicia já nas escolas. Então, na pré-temporada, a gente realiza, não só aqui na Baixada Santista, mas em todo o estado de São Paulo, distribuição de folhetos, revistas em quadrinho, tudo isso para informar dos riscos, né, que a praia oferece, que por vezes as pessoas não conhecem. E aqui em Santos, a gente tem ainda os turistas que às vezes mais desavisados, até aqueles, a gente pensa que não, mas mesmo hoje nós ainda temos aqueles turistas de um dia só, que chegam principalmente na divisa com São Vicente, que existem algumas pousadas lá que facilitam esse acesso, tudo, e às vezes você vê, é visível a questão de você ver pessoas que ingeriram uma quantidade a mais de bebida alcoólica, às vezes se alimentam de forma errada, porque vão passar o dia todo, e você acaba tendo essas ocorrências. E as crianças? Ainda uma quantidade grande de crianças perdidas ou que se perdem dos pais nessa época do ano, hoje já tem uma conscientização maior? Olha, graças a Deus, né, a gente tem apoio dos municípios, né, de ONGs. Então, no último ano, né, só para ilustrar, nós tivemos 706 crianças perdidas que os guarda-vidas encontraram as suas famílias. Mas não só isso, essa estatística, a gente pode colocar isso 5 vezes maior, haja vista que também outros órgãos nos apoiam na temporada quanto a estes dados. Mas as crianças perdidas, além disso, é um fator muito importante a gente frisar, para os pais tomarem todo o cuidado, porque a segurança pública, por mais que seja um dever do Estado, é uma responsabilidade de todos, né? Então a gente sempre informa as famílias para que evitar que as crianças fiquem numa distância fora da vista das pessoas. E no mar, jamais, tanto mar como piscina, além de um braço de distância. Então essas são algumas dicas iniciais para uma prevenção, para um salvamento, bem como para uma criança na praia. E sabe que eu estava na praia esses dias, acho que faz umas 2, 3 semanas, eu achei muito interessante uma iniciativa da própria população. Eu estava ali perto do Canal 3, por ali, e cada vez que uma criança, as pessoas percebiam que ela tinha se perdido, todo mundo batia a palma. Eu achei muito interessante isso. Aí isso chama a atenção da mãe, né, que notou que perdeu a criança, e ela vai de encontro e fica todo mundo batendo palma. Eu achei uma iniciativa muito bacana essa, né? Olha, é muito importante, porque além disso, né, além esse é um requisito que é ensinado não só no Brasil, mas isso aí é algo que veio de fora, mas
A pessoa chegar à praia deve orientar a criança e também aproveitar e já procurar o guarda-vidas e retirar, até trouxe aqui hoje para ilustrar, a pulseira de identificação, porque isso facilita dela ser encontrada. Lógico, isso é um fator que ajuda bastante, mas a pulseira de identificação é o fator primordial para que houver um problema ou qualquer coisa, a gente possa encontrar com mais facilidade a sua família ou um local mais próximo, um ponto de encontro. Isso é bem interessante, porque facilita muito e dá uma segurança, né? Dá uma sensação para os pais e tudo, porque criança na praia não tem como achar que não vai acontecer nada, ela acaba brincando, e vai para a beira, enche o baldinho, volta, às vezes não consegue, realmente é uma iniciativa muito bacana. E Daniel, vamos falar um pouco sobre o plano. Eu sei que existe uma preocupação que a gente falou antes, de você estar sempre se aperfeiçoando. Então, existem os simulados e tudo, e existe o plano preventivo da Defesa Civil. Como é que funciona e qual é o andamento? O plano preventivo de Defesa Civil é específico agora para as ocorrências, principalmente nos morros, né, que são os escorregamentos, rolamentos de blocos rochosos. Foi desenvolvido com o apoio do governo do estado lá atrás, nos idos de 86, 87, devido ao grande número de ocorrências com resultado morte, né, com óbitos, nos morros aqui da região, dos municípios que têm moradores em encostas, que é Santos, Cubatão, São Vicente e Guarujá. Então, com o apoio dos institutos, do IPT, do IG, foi desenvolvido um plano para auxiliar os municípios. Hoje os municípios operam esse plano, aperfeiçoaram, né, operam com muito sucesso, e graças a isso o número tem sido reduzido ou até quase que eliminado pelo trabalho que é feito. Um trabalho essencialmente preventivo, mas também de resposta. Ele começa em 1º de dezembro, né, é voltado para o período chuvoso e vai até, nos demais municípios, 31 de março. Aqui em Santos nós estendemos até dia 30 de abril. Ele consiste em reforço das equipes, um acompanhamento do estado mais próximo, quer seja na previsão meteorológica de risco, né, com boletins diários até em tempos mais curtos e com equipes técnicas para apoio. E no município de Santos nós mobilizamos um número bem alto de funcionários, cerca de 120 funcionários, que ficam dedicados ao trabalho da Defesa Civil nesse período. São funcionários de diversas secretarias, desde assistentes sociais, motoristas, operadores de máquina, pedreiros, carpinteiros, né, operadores de motosserra. É uma equipe muito importante que nos apoia nesse período, que tem um número muito alto de ocorrências, né, e que precisa de um trabalho também de vistorias e até indicação de algumas obras preventivas para evitar os acidentes. E eu acho que a maior preocupação mesmo são os deslizamentos, né? Acho que isso, nessa época, eu acho que é pacífico isso. Dos desastres naturais, né, os deslizamentos ou escorregamentos são aqueles mais fatais, que mais causam vítimas fatais no Brasil. Nós já começamos, não estamos no verão ainda, mas mesmo na primavera, em algumas regiões do Brasil, como em Minas Gerais, já tem ocorrido, né, ocorrências com evento morte, com pessoas sendo soterradas, né, por deslizamentos e até sendo vítima também de enxurradas. Regiões que você tem um declive mais acentuado, onde a água corre com mais velocidade, também tem ocorrido vítimas nesses locais. É isso que nós não queremos aqui para a região, especialmente para a cidade. Por isso, esse plano, né, a operação desse plano, com o envolvimento da comunidade. Exige toda uma preparação. Durante o ano todo, fazemos levantamento das áreas, mapeamento de riscos, avaliação dos riscos, indicação de algumas obras de contenção, como muros de arrimo, drenagens, né, diversas outras, para minimizar o risco. E um trabalho corpo a corpo com a população, visitando as casas nesses setores, né, de risco, conversando com os moradores, deixando orientação escrita, cadastrando o telefone para termos um contato mais próximo. Então é um trabalho realmente preventivo, essencialmente, mas que envolve a participação dos moradores, que isso é muito importante para obter os resultados. Em Santos particularmente, qual é o morro, assim, qual é a região, de que área da cidade que tem uma incidência maior, assim, que o risco é mais eminente? Olha, todos os 17 bairros, né, situados nos morros de Santos, uma população de mais de 40 mil pessoas, todos eles têm risco. Desde aquele mais pobre, né, até o mais rico, como Santa Terezinha. Todos têm risco. Quase todo ano você tem algum escorregamento lá, mesmo no Morro Santa Terezinha. Agora, quando você tem uma edificação muito mais sólida, a vulnerabilidade é menor. Então, quando você alia, né, a suscetibilidade do evento em si, do escorregamento, que seja
e a fragilidade das habitações, aí você aumenta o risco. Então, os riscos mais altos são daquelas comunidades mais carentes. Então, nós temos todos os morros praticamente. O Santa Terezinha tem risco, mas não os riscos muito altos, até risco médio, risco alto. Os demais têm risco muito alto em todos eles, quer seja na Caneleira, no Marapé, Nova Sintra, todos eles, sem exceção. Alguns uma quantidade maior, outros menor. Então, nossa atenção é para todos eles e visitamos todos. Perfeito. Tenente, uma curiosidade minha particular e provavelmente dos nossos telespectadores também. A nossa Bahia aqui, ela facilita de alguma forma, porque nós não temos ondas, nem correntes tão acentuadas, assim, facilita um pouco o trabalho ou não? Olha, tem algo muito interessante que a gente, no GBMAR, sempre diz, que não existe uma praia perigosa, e sim a conduta do banhista que se coloca no risco. Por aparentar não ter risco, gera uma certa confiança para o nadador, para o banhista. Ele vai lá, olha, acha que é um mar de almirante. O usuário de embarcação, como stand-up. Então, por vezes, existe essa confiança. Por vezes a família deixa a criança mais sozinha ali no raso, só que uma corrente de retorno, né, como eu disse, ela talvez não seja tão forte para um adulto, mas seja necessária, seja de uma força necessária para afogar uma criança. Ou um buraco. Um buraco, quer que seja, né? Nós temos os canais, que ao lado dos canais existem correntes de retorno. Então, por isso, por todos esses fatores, é fundamental que a pessoa sempre pergunte ao guarda-vidas o local seguro para fazer uso na praia, para adentrar o mar, assim como usar stand-up, pranchão e outras embarcações miúdas, quer seja na nossa Bahia. E nós temos hoje, a gente tem um equipamento todo, hoje a corporação conta com equipamento adequado, até você citou a questão dos stand-ups e tudo, e a gente vê a gente percebe que às vezes eles avançam bastante, sim, até quase que pelo canal de entrada, de acesso ao porto, dos navios e tudo. Hoje tem esse equipamento todo, a corporação está bem guarnecida desses equipamentos para realmente fazer todo esse trabalho? Com certeza. O GBMAR ele atua na prevenção a afogamentos, né? A parte de fiscalização fica a parte da Marinha com o convênio com a Prefeitura. Mas para o GBMAR, em Santos principalmente, nós temos um bote, temos a moto aquática, São Vicente tem bote, moto aquática, nós temos lancha. Então temos todo um suporte técnico e também logístico para apoiar nas praias, não só aqui em Santos, mas em todo o litoral paulista. Muito bem. E abrimos o segundo bloco, retomando nossa conversa sobre este período tão gostoso que é a temporada de verão, mas que ninguém pode se descuidar. Para falar sobre o tema, hoje estão comigo na bancada o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Onias, e o tenente Paulo Sérgio, do Grupamento de Bombeiros Marítimos. Você pode interagir com os nossos convidados através do WhatsApp 98877-9496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente e ao vivo. Bom, deixa eu começar de novo, Daniel. Eu quero saber assim, a Defesa Civil, ela age em áreas de palafita, né? Existe uma preocupação muito grande por ser realmente uma região de risco. Eu queria saber, assim, como é essa parte dos incêndios? Porque nas palafitas, a gente sabe que não existe uma infraestrutura, existe a questão do gás, dos botijões, velas, até lampiões. Eu sei de moradias ali na Zona Noroeste, tudo nas palafitas, ali perto da última ponte, onde eu tenho uma certa relação ali, mesmo na pontinha ali da Vila Telma e tudo isso. Até hoje eles têm lampiões em alguns lugares. Como é que é essa questão de prevenção para os incêndios e como é essa relação da Defesa Civil de prevenção para que isso não aconteça? As palafitas realmente elas têm muitas carências, né? São áreas de difícil acesso, geralmente o acesso para as moradias é feito por passarelas, que às vezes por falta de conservação já por si só é um risco de queda. Exatamente. De criança ali, queda numa área de mangue, né? Muitas vezes
contaminado por detritos, até por dejetos, por esgoto. As moradias são precárias, são geralmente de madeira e muito próximas umas das outras. As instalações elétricas nem sempre são adequadas, né? E às vezes com sobrecarga de energia. Então você tem riscos diversos, né? Desde a saúde pública ali, e riscos de incêndio é um dos principais. Geralmente quando há um incêndio em uma moradia, ele se propaga rapidamente. Tivemos no dia 2 de janeiro desse ano um incêndio grande lá no Caminho São Sebastião, onde mais de 200, ou aproximadamente 200 moradias foram destruídas. E agora, esse domingo, tivemos, na madrugada do domingo, um aqui na Lemoa, onde 15 moradias foram destruídas, né? Então, a Defesa Civil convive com isso e tenta fazer o máximo possível com o apoio dos moradores, com a adesão dos moradores, no sentido de prepará-los da melhor forma, para enfrentar da melhor forma uma situação dessa, e até evitando os riscos, né? Em parceria com o Corpo de Bombeiros, com o SAMU, nós ministramos cursos. No próximo dia 20 agora, de dezembro, nós já temos um curso agendado, onde o sargento do Corpo de Bombeiros vai dar um treinamento, juntamente com nossos técnicos, para os moradores que desejarem serem treinados. Ele aprende as noções de como cuidar melhor ali da situação do botijão de gás, como você disse, evitar as fontes de calor, evitar os comportamentos aí que possam levar ao incêndio, porque as fragilidades são muito grandes. O desejo nosso, futuro, é que as moradias todas sejam removidas para locais mais seguros, que as pessoas possam ter uma moradia mais digna e menos suscetível aos acidentes e às doenças, a todos os riscos que elas vivem ali nessas comunidades. E como é que é essa relação de aproximação com a comunidade? Assim, existe um respeito? Eu sei que no caso, por exemplo, dos bombeiros e tudo, existe um respeito muito grande por parte da população. A gente percebe os salva-vidas mesmo com o apito, você sabe, não existe um enfrentamento nem nada. No caso das moradias, daqueles que ocupam essas moradias, que muitas vezes, ou praticamente na totalidade das vezes, irregular, às vezes em áreas de risco, ou, como a gente disse, em áreas que seria proibido até que houvesse a moradia e tudo, então são ocupações irregulares. Essa aproximação dos agentes da Defesa Civil e tudo, ela é bem-vinda? Existe um certo receio por parte dos moradores? Como é que é essa relação, principalmente nessas áreas que a gente tem de mangue e tudo? Felizmente, com nossos agentes da Defesa Civil, há uma relação de confiança. Toda semana, técnicos nossos estão lá nas palafitas fazendo vistorias, principalmente naquelas moradias mais precárias, que a pessoa, por falta de recursos, não consegue fazer a conservação e elas estão em risco de ruína, né? Então, nossos técnicos vão fazer a vistoria e aí encaminham um processo para que se obtenha algum tipo de auxílio, para enquanto eles permanecerem lá, que pelo menos permaneçam com um pouquinho mais de condições de segurança. E aí nós acionamos os demais setores como assistência social, para visitar essa família, para verificar quais as necessidades, o que o poder público pode auxiliar no sentido de uma assistência médica, a rede escolar, colocar a rede escolar para as crianças. Com isso acaba ganhando confiança também, né? Exatamente. E até, às vezes, capacitar as pessoas pela assistência social, indicar para uma capacitação para que a pessoa melhore a sua condição de emprego e renda também. Então, é uma relação de confiança. A Defesa Civil acessa esses locais, é sempre bem-vinda e muito solicitada. Pena que não dá para resolver tudo, porque as carências são muitas e a Defesa Civil cabe constatar o risco. Existe uma limitação também da atuação da Defesa Civil. Ela é mais prevenção até, e depois a atuação quando acontece, quando existe a ocorrência, mas o resto também o poder público tem as suas responsabilidades também de outra forma, né? Sim, é até bom que as pessoas entendam que a Defesa Civil ela vai para constatar uma situação de risco e que as pessoas realmente solicitem, não deixem a situação se agravar. A Defesa Civil não vai lá para multar, não vai lá para sancionar. Não vai lá para tirar o barraco, ela vai lá para ajudar a pessoa, já que ela está lá, que pelo menos não ocorra um incidente, né? Exato, a preocupação é com a segurança das pessoas. Perfeito. Tenente, queria conversar mais sobre a questão dos incidentes mesmo, quando eles ocorrem. Por exemplo, aqui nas nossas praias, eu digo aqui, Santos, São Vicente, Guarujá, enfim, qual é a maior dificuldade no momento da ocorrência? Por exemplo, no caso de afogamento, como é que funciona, qual é a dinâmica desse salvamento? Olha, o afogamento ele acontece muito rápido, né?
Acho que o maior problema assim, que nós temos, por vezes, é a pessoa não se colocar em situação mais calma. Porque esse desgaste da pessoa, né, é o que acaba acontecendo afogamento logo em seguida. A pessoa tenta nadar contra a corrente, nadar contra essa corrente de retorno, que é uma força que leva a pessoa em direção ao fundo. Então a nossa recomendação, quando a pessoa sentir que estiver sendo carregada em direção ao fundo, sendo deslocada em direção ao fundo, ela se acalmar, solicitar apoio na praia, sinalizar para alguém chamar um guarda-vidas ou mesmo um guarda-vidas e nadar paralelamente à praia. Essa força, ela não se perdura por muitos metros. Nadando paralelamente à praia, ela vai sentir que isso diminui essa energia. E aí ela pode nadar em direção à praia. Ela não se desgastou tanto fisicamente. O grande problema do afogamento é que quando gera essa energia, essa corrente que leva a pessoa à direção ao fundo, ela tenta nadar contra ela. Ela desgasta, fica afoita, ela novamente entra nas ondulações e gera o afogamento. E isso é muito rápido, dependendo da força da maré ou até mesmo da altura das ondas. Então essa aí é a nossa maior dificuldade, é a rapidez que o guarda-vidas tem que ter para acessar uma vítima. E aí imagina só no verão, onde nós temos milhões de pessoas em nossas praias, né? Então é muita gente, o guarda-vidas está atento e visualizar a praia. Por isso que a prevenção, ela deve ser a todos na praia. E daqui na nossa região, que você tem conhecimento dos números e tudo, qual é a maior incidência? Guarujá? Olha, o Guarujá, Praia Grande. O Guarujá e Praia Grande, em nosso litoral, Guarujá e Praia Grande, são os que têm mais ocorrências. Haja vista também acesso à praia, a praia urbanizada, e bem como a estrutura da praia, né? A oceanografia, a posição da praia em direção ao mar, né? Isso aumenta as ondulações e, por conseguinte, ela força, tem uma corrente de retorno ainda mais forte, uma correnteza ainda mais forte. Por isso que a gente tem que estar atento nessas praias e sempre estar... Primeira dica, né? Já para antecipar, é procurar o guarda-vidas para que ele possa informar os locais mais seguros para entrar no mar. Eu queria abordar um outro assunto, que aí vai para os dois, até tanto profissionalmente como até pessoalmente. Essa questão que a gente vem discutindo, a cidade toda, principalmente Santos, vem falando muito a respeito da questão das ressacas, né, da erosão que vem acontecendo na ponta da praia, enfim, que é um fato, né, a gente não pode cravar aqui, é por força, como dizem uns, especulam que é pela dragagem do canal. Outros porque, enfim, tem várias... Que, na opinião de vocês, o que está acontecendo? O que está acontecendo com a nossa ponta da praia? Vocês entendem que isso, de alguma forma, está mexendo muito? Isso dá reflexo na atuação de vocês? Por exemplo, no caso, vocês têm uma experiência com essa parte das correntes e tudo isso. Você acha que tem mudado alguma coisa isso ou não? O que a gente pode dizer é que quando se aumenta, né, a força... porque quando chega na ressaca, a força da ondulação é maior e a ondulação é maior. O nível de maré aumenta além do mínimo, isso faz com que muita água venha em direção à costa. E por gravidade, toda essa água ela retorna ao mar. Com certeza, isso aumenta a força da corrente de retorno. Então, quanto maior for as ondas, maior será essa força. Então, para o serviço de guarda-vidas, esse é o fator que ela mais nos prejudica, né? Mais interfere no serviço de guarda-vidas. E agora está uma polêmica, né? Existe uma polêmica no sentido do que fazer, se é uma condição temporária, se essas ressacas vão perdurar ou não. Da sua avaliação, como é que o senhor está enxergando essa mudança toda na nossa costa aqui? Bom, mesmo sem ser especialista, né? Pela nossa vivência aqui e até lá também no Corpo de Bombeiros, a gente vive na praia. E a gente sabe que o que é importante em qualquer faixa de praia, linha de costa, para amortecer a força do mar, nesses eventos mais extremos, como as ressacas, as tempestades, é justamente a areia. Areia e ter a condição ali natural, como a areia, as dunas, o jundu, o mangue, tudo isso reduz a força do mar. Você tem, com a ocupação urbana, você tem interferências. Se for citar aqui em Santos, por exemplo, quando se construiu o emissário submarino, quando se emendou ali a Ilha Porchá, que já é São Vicente, né, que deixou de ser uma ilha, e a dragagem do canal,
A própria construção da avenida na ponta da praia, muito próxima ali onde era a faixa de areia, a construção de prédios, onde é uma região onde o mar normalmente vinha e se formava dunas, tudo isso alterou naquela região. Então hoje o mar ali, ele causa mais estragos porque ele não tem areia para amortecer aquela sua potência das ondas, para ir dissipando a sua energia, né? Então ela chega com mais força. E isso leva a outro efeito, que é a erosão. Ela chegando com mais potência, ela volta também com potência, com velocidade e vai carregando areia. Então hoje você tem na ponta da praia especificamente um processo de erosão muito acentuada. E as autoridades, quer seja do porto, do município, vêm estudando há muito tempo qual o problema. Hoje, né, atualmente, no final agora de 2017, já há estudos, tanto de instituições como a USP, contratada pelo Porto, né, a Fundação Centro de Tecnologia de Hidráulica, e agora recentemente a Unicamp, conveniada pelo município, são instituições que há muitos anos vêm estudando o processo de erosão, estudando esses fenômenos, né, assim como o Instituto Geológico também. E hoje o que se procura é conciliar esses estudos, buscar para verificar qual a solução futura definitiva. Por coincidência, Rogério... E amenizar todas essas mudanças que ocorreram por força Sim, do desenvolvimento. Já que essa é uma realidade, os prédios não vão sair, o porto precisa Exato. ser aprofundado, o porto precisa operar, é importante para o país, para o município, e o que está aí está. Agora é conviver com isso, tentar mitigar esse problema, né? Então, só queria dizer que hoje, dia 20 de dezembro, às 19 horas, a Prefeitura estará reunindo moradores lá na Sociedade de Melhoramento da Ponta da Praia, aquela população realmente mais afetada, para que os técnicos da Unicamp venham explicar um projeto que a Prefeitura está tentando implantar como um projeto piloto, ali justamente na Ponta da Praia, para que, através desse projeto, possa se estudar melhor, melhorar o que já tem de estudo, e através de um modelo físico, que é esse projeto piloto, estudar os efeitos, né, a partir daí, da erosão. O que se pretende é reverter o processo de erosão e passar a recuperar aquelas faixas de areia, ou seja, engordar a praia. É isso que se pretende. E também minimizar a potência das ondas, atingindo ali a mureta, atingindo aquela região que está bem exposta e bem vulnerável da ponta da praia. Que tem cada vez mais sido mais forte, né? Exatamente. Então hoje vai ser oportunidade, né, para as pessoas ouvirem dos técnicos da Prefeitura, dos especialistas da Unicamp, né, as explicações sobre o que ocorre, o que se pretende e o que se espera para o futuro. É uma oportunidade. O que está se buscando é conciliar os interesses não só do município, mas também do porto, que qualquer medida tem que beneficiar ambos, não pode beneficiar um e prejudicar o outro setor. Lógico, tem que ser conciliada de uma forma integrada. Eu não sei se não sei se o tenente sabe, você sabe como aconteceu a formação do pier ali perto da divisa ali? Vocês sabem como que o emissário, né? Sabe que ali aquelas pedras todas que estavam ali, foi na década de 70, final de 70, começo de 80, o prefeito quis ampliar, o prefeito na época quis alargar o acesso à entrada da cidade. Então ali perto, passando o cemitério, ali tudo, antigamente, você é mais novo, talvez você não lembre. O Daniel deve lembrar que tinha até uma cachoeira ali perto da transportadora Sancap, ali tudo. Então, detonaram com dinamite, tudo, uma rocha que tinha ali para alargar a entrada e não se tinha onde colocar aquelas pedras na ocasião. Aí colocaram aquelas pedras lá onde hoje tem o emissário. Ficou lá algum tempo e depois, com o passar do tempo, houve a necessidade do emissário, tudo aí arrumaram melhor e fizeram um emissário ali. Mas aquelas pedras eram as pedras da entrada da cidade ali, que elas tinham sido colocadas ali a princípio para esperar para definir qual seria o destino delas. Vocês sabiam disso? Não sabia. Eu falo isso porque meu pai, na época que trabalhava ali, foi ele que levou aquelas pedras para lá. E eu conto, quase ninguém lembra dessa história do porquê que aquelas pedras foram paradas lá. Porque você poderia ter construído o emissário, não necessariamente precisaria daquela quantidade de pedras e tudo daquele espaço ali. Mas é só uma curiosidade, aproveitar. Provavelmente os nossos telespectadores também não sabiam dessa história. Mas a gente vai precisar ir para mais um intervalo. Quero que vocês continuem aí, que a gente volta já, é só um minuto. Chegamos ao último bloco do programa.
Hoje estão comigo o coordenador da Defesa Civil de Santos, Daniel Unias, e o tenente Paulo Sérgio, do Grupamento de Bombeiros Marítimos. Você pode interagir, ainda dá tempo de você interagir com os nossos convidados através do WhatsApp 988779496 ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós estamos simultaneamente ao vivo. Bom, Daniel, com relação à ressaca do mar que a gente vem conversando e a gente estava falando no último bloco, a Defesa Civil tem uma ação quando isso ocorre, porque o que nós vemos ali na beira, na ponta da praia, na orla marítima é uma coisa, mas a gente sabe que a entrada do canal, até onde estão hoje as palafitas e tudo, existe também uma elevação do nível, existe toda uma preocupação. É um dos pontos críticos esse, ou hoje já está mais tranquilo, até por força de todo o trabalho de conscientização que a Defesa Civil faz com os moradores? Olha, Rogério, os fenômenos continuam ocorrendo, né? Nós tivemos 2016, um ano de muitas ressacas, e essa ressaca não atinge só a ponta da praia. Essa sobrelevação do nível do mar, ela atinge também aqueles bairros todos na parte interna aqui da cidade. Essa água se espraia pelo estuário, e esses bairros que estão situados em pontos muito baixos, até às vezes abaixo do nível do mar, eles são inundados pela água do mar, né? O que tem ocorrido atualmente é que, graças a uma parceria que fizemos justamente com o Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, nós temos condições de receber a previsão com até 5 dias de antecedência desses fenômenos. Então, a Santa Cecília tem esse núcleo, que tem parceria com a praticagem, que utiliza todos os sensores que a praticagem dispõe aqui no canal do Porto e na entrada da Bahia, né? Juntamente, lógico, a universidade tem também parceria com outros institutos, como o INPE e outras instituições. Então, eles nos fornecem informações precisas e já bem qualificadas que nos permite emitir esses alertas, soltar pela mídia esses avisos de que haverão inundações oceânicas e haverá ressaca, né, eventos de ressaca mais severos atingindo pontos da cidade. Então, hoje, pelo menos, as pessoas não são colhidas de surpresa como foram até recentemente, quando não se tinha essa previsão com uma qualidade tão boa como se tem agora, desses fenômenos que não são só meteorológicos, eles são oceânicos e meteorológicos. E quando conciliados um fenômeno desse, oceânico... Desculpa, na zona noroeste ali, vários bairros também enchem de água, apesar de não haver um risco das casas, são casas até de bairros com casas boas, de alvenaria e tudo, mas existe a questão da saúde pública, leptospirose, uma série de coisas que acaba provocando, né, e dando uma preocupação para a população. Sim, o que ocorre é que essa sobrelevação, e às vezes essa sobrelevação não é pouquinho, é 60 centímetros acima daquilo que a gente ia ler na tábua das marés lá da Marinha, porque a tábua das marés é feita para uma condição normal, é só influência astronômica, né? Mas quando você pega esses fenômenos, ele causa uma sobrelevação, e isso a gente tem conseguido prever e depois medir, né? Esses bairros, situados nas margens do Rio São Jorge, do Rio Lenheiros, dos canais da Jovina, desses canais todos que têm ligação, aqui é toda uma região estuarina, tem ligação com o mar, o nível sobe e as pessoas ficam, em muitos casos, ficam até ilhadas, né? Hoje o que se pretende, o que se tem feito é avisar essas pessoas que vai ter inundação. Então evita os locais e já não são colhidas de surpresa, embora tenham o incômodo da inundação que continua ocorrendo. Não, e até podem eventualmente estar cuidando do patrimônio, né? Às vezes de objetos e tudo. Que sim, você retirando objetos, preservando e evitando o contato, que essa água, como você disse, são águas desses canais que muitas vezes o esgoto infelizmente, é conduzido para lá de forma inadequada, e essa água traz contaminações, traz todos esses riscos. E nós temos uma participação de um telespectador. Já está o Marcos Pereira, de São Vicente. Os trotes também atingem a Defesa Civil? De que maneira isso prejudica o trabalho? Inclusive saiu também hoje uma matéria na tribuna dizendo que, dando um número, algo em torno de 1.000 e poucos trotes, 1.300 e poucos trotes para o SAMU. Os bombeiros também sofrem com isso, Tânia? Com certeza. Quanto mais ligação recebe, né, a estatística é muito grande, não só o bombeiro, o SAMU, mas também a Polícia Militar, o 90. Isso é um número muito grande
e acaba nós despendendo um grande material humano e logístico para uma ocorrência inexistente, e nesse momento alguém que está realmente precisando vai ficar carente de um socorro, de um salvamento. Então isso é triste, né, esse dado, mas com certeza, né, tem diminuído com o passar dos anos. Acho que está vendo uma conscientização maior de que isso não pode acontecer, né? Que você acaba mobilizando toda uma estrutura em detrimento, de repente, de algum caso realmente real que esteja acontecendo, né? Sim, sim, isso tem diminuído com os anos, mas é muito importante a gente tomar sempre esse cuidado, né? Que isso é algo fundamental. Por vezes, nós, guarda-vidas, né? Nós, muitas vezes, a gente está na praia ali, a gente é o último recurso. Então, quando você vê uma vítima salva, você vê realmente a necessidade do serviço. E um trote, você está tirando a oportunidade daquela pessoa, né? De salvar aquela pessoa. Então, é algo que tem que ser conscientizado para todos, de forma geral. Realmente. Na Defesa Civil, acho que não sofre com isso, né? Olha, o número é menor, porque o nosso telefone de emergência não atende tantos chamados quanto o polícia, o 90, ou o bombeiro 93, ou o 92 SAMU, né? O nosso é o 99, também tem trotes, geralmente crianças, uma boa parte, mas nós temos o BINA, o identificador do número, né, de origem. E nós procuramos conversar com o pai e procurar inibir, porque o trote, a pessoa pode ser responsabilizada até criminalmente. Isso, e só a conscientização, né? Eu acho que a gente precisa estar sempre fazendo campanhas de conscientização, tudo para a gente formar uma geração, né, consciente, que entenda da importância de você manter as corporações todas, a guarda e tudo trabalhando de forma precisa e não dispersando como ocorre, a gente vê, né? Aquele caso, um exemplo bobo, é uma brincadeira só, mas que a gente via de chamar o bombeiro para tirar o gatinho de cima da árvore, aquela coisa que a gente vê nos desenhos e nos filmes. Isso não tem como acontecer. Agora, a gente tem uma preocupação muito grande ainda com essa questão das famílias nas praias, né? É uma quantidade muito grande ainda de pessoas, de turistas que vêm para veraneio, tudo na situação. Vocês têm outros acidentes na orla, na faixa de areia, por exemplo, não necessariamente no mar, mas que o bombeiro, de alguma forma, por estar lá, por estar acompanhando, atuam? Questões de acidentes com brincadeiras ou de famílias que realmente ingerem quantidades excessivas de álcool, ou até de alimentos e tudo. Existe essa preocupação também ou fica focado necessariamente com o que acontece dentro da água? Com certeza. O guarda-vidas está primordialmente atendendo a prevenção e salvamento marítimo. Mas por ele estar um representante do Estado ali e também ser um representante do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, ele atende diversas outras ocorrências, né? E é importante, você até citou sobre os suíços de um dia. Nossas estatísticas, né? Mais de 80% de todas as ocorrências, tanto afogamento como outras ocorrências, como acidentes variados, né? Acidentes diversos, mais de 80% de todos os acidentes são de pessoas que não moram na costa. Né? São pessoas que vêm por um dia, vêm passar uma semana. Então, essa prevenção, acabam se deslumbrando com aquele mar. E acaba desconhecendo os riscos e, por ser leigo no risco, ele acaba se colocando numa situação de perigo desnecessário. Então, além do afogamento, nós temos outros acidentes também, como andar em costeiras, andar em lugar de pedras, o local de difícil acesso. Isso é difícil tanto para o resgate, né, e como também o acidente, porque ela pode bater a cabeça numa pedra e gerar um afogamento se cortar. Por conta disso. Tem outros acidentes também, típico de Santos, por ser uma cidade com bastante pessoas de terceira idade, acidentes como algum caso clínico, mal súbito, e por vezes até isso gera um afogamento. A pessoa está andando na zona de varrido, né, que a gente diz, local perto ali do mar, ela tem um mal súbito, acaba desmaiando e por vezes gerando um afogamento secundário. Então, por isso, o guarda-vidas em Santos, especificamente, tem um treinamento específico por causa da região. Então, cada cidade, o guarda-vidas é treinado conforme os riscos que mais acontecem. Muito bem, nós temos uma outra participação do telespectador.
É a Luísa Pires, de São Vicente. Na hora do salvamento, faz diferença a vítima saber nadar? Uma boa pergunta essa. Muito importante. Os países de primeiro mundo já se inicia o conhecimento do mar, os riscos do mar, desde pequeno. E isso é algo que tem mudado no Brasil. Mas vemos que as cidades onde tem uma questão aquisitiva um pouco maior, esse conhecimento da natação ela é mais evidente. Então, por exemplo, se a pessoa souber nadar, ela pode se colocar numa situação mais tranquila para o salvamento. Não que não vá acontecer um afogamento, não que ela isenta dela do risco, mas facilita uma situação de risco, o guarda-vida socorrer. Então, isso é muito importante e esperamos, né, que com o passar dos anos isso possa ser disseminado, o conhecimento da natação e dos riscos do mar. Perfeito. E eu queria que você falasse, nosso tempo está terminando, mas eu acho importante a gente falar dessa questão dos relâmpagos, raios, relâmpagos, tudo principalmente quando o banhista ainda está na água ou próximo ali, como ele deve agir? Tá chegando o verão, né? Isso nós vemos que a incidência de raios aumenta muito. Muito calor, umidade, acontecem as tempestades de final de tarde. Então é fundamental, o menor sinal de tempestade, sair imediatamente, não só do mar, piscina, da praia, local descampado e procurar um abrigo. Guarda-sol, tenda, quiosque, isso não é um local seguro. Então a pessoa tem que procurar uma edificação ou mesmo ficar num carro fechado. Essas são as dicas básicas. Mas caso a pessoa esteja no local descampado e não haja uma forma de sair daquele local, ela deve se agachar, né? E ficar com as pernas bem próximas uma das outras para que possa aí tentar se prevenir do risco. Então essa é uma época de verão que até mesmo a Defesa Civil nos apoia com faixas, folhetos, tem folders do Corpo de Bombeiros para fazer essas dicas de segurança para o verão. Perfeito. Bom, quero agradecer a presença de vocês, Daniel, muito obrigado. Já fica aqui o convite, Tenente, já fica o convite para ao final da temporada que vocês voltem para a gente fazer um balanço de como foi a atuação, que eu acho que é importante dar esse esclarecimento. Eu não sei se vocês querem deixar algum contato. Bom, a Defesa Civil, ela atende para as emergências, o telefone 99, isso é padrão, né, no país todo. E o nosso telefone para informações, para se inscrever nos nossos cursos, é o 3208 1000. Só para fechar, nós estamos agora começando o verão, né? Período de muita chuva. A água é o agente que deflagra os processos de deslizamentos, né? Então nós recomendamos às pessoas que residem nas encostas, nessas áreas de risco, todo o cuidado na condução das águas. A água da chuva deve ser conduzida para as redes de drenagem. Então as drenagens têm que ser limpas, as canaletas, a água usada no tanque de lavar roupa, nas pias, também conduzida adequadamente, e também a água das calhas, a água do telhado com calhas conduzindo para a drenagem, não sendo lançado diretamente na encosta. E que avise a Defesa Civil, né, pelo telefone 99, a qualquer hora, 24 horas por dia, do surgimento de qualquer sinal, né, de uma feição de escorregamento, como, por exemplo, trincas no solo, na parede, fissuras maiores, uma rocha que começa a estalar ou aumentar a trinca, uma árvore que começa a inclinar, o mesmo muro que começa a se deformar, tudo isso são indicativos de que está havendo já a movimentação do solo. Ela precisa, de imediato, nessas situações, deixar a sua casa, procurar um local seguro, ligar para a Defesa Civil 99 e solicitar uma vistoria para evitar, assim, ser vítima de acidente. Perfeito. Muito obrigado pela sua presença, viu, Daniel? Nós que agradecemos aqui a oportunidade. Tenente, muito obrigado também. Se vocês querem deixar algum contato, quiser falar para a gente encerrar, eu agradeço a sua presença e quero contar depois, no final da temporada, que você retorne para fazer um balanço de como aconteceu, de que forma aconteceu e que os números sejam cada vez menores. Eu que agradeço o convite, é sempre importante, uma oportunidade para falar de prevenção, né? O nosso contato do GBMAR é o 3328-6888, ou mesmo a nossa página no Facebook, né? Grupamento de Bombeiros Marítimo, PMESP. Você que quiser se candidatar para guarda-vida temporário, é bom sempre estar atento em setembro, sempre abrem os editais para os concursos públicos. Muito bem, muito obrigado. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal.
Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Amanhã, a nossa apresentadora oficial, Natalina Nini, retorna à bancada do Bom Dia Baixada às 8 horas da manhã. Tchau!